gente! Eu queria partilhar uma coisa super interessante com vocês. Eu estava lendo um livro essa semana sobre educação infantil e tecnologia. Esse é um assunto sempre muito atual e que gera muitas dúvidas em todos nós, pais. Não é à toa que essa aqui também não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Mas quando eu estava lendo, uma passagenzinha do livro me chamou muito a atenção. Dizia lá que é super interessante observar que alguns dos gurus mais famosos da tecnologia usam pouquíssima tecnologia ou até nenhuma quando o assunto são os seus filhos. Eu fiquei, como assim? Mas eu segui lendo. Num dado momento, um jornalista que entrevistava o falecido Steve Jobs, aquele grande ícone da Apple. E ele estava num lançamento de um novo dispositivo da empresa. O jornalista então comentou com Jobs: "Nossa, teus filhos devem ter adorado esse último tablet que a Apple lançou." Mas após uma pausa, a resposta do Jobs surpreendeu até mesmo o jornalista: "Não, eles não usaram. Limitamos a quantidade de tecnologia que os nossos filhos utilizam em casa." Oi? Como assim? Eu confesso que eu fantasiava que os filhos do Steve Jobs tivessem acesso a tudo antes de todo mundo, em primeira mão, do bom e do melhor. Mas por que ele achava que isso não era o melhor para os filhos dele? Eu fiquei muito intrigada, porque esse era um indicativo muito curioso para mim, uma mãe comum que quer descobrir a medida adequada de tecnologia na educação dos meus filhos. Como assim? E muitas das grandes empresas de tecnologia se localizam no Vale do Silício. E tem muitos relatos de que os executivos daquela região mandam os seus filhos para as escolas da rede Waldorf Rudolf Steiner, que proíbe o uso da tela até os 12 anos de idade. Aquilo não estava fazendo muito sentido. Para tudo, como assim? Então, eu compartilho aqui contigo algumas dicas para lidar com a tecnologia no ambiente familiar de forma a evitar os efeitos colaterais mais comuns do uso das telas de maneira excessiva, mesmo que a gente ainda não tenha estabelecido qual é essa medida do adequado. Quais seriam então esses efeitos colaterais do uso excessivo das telas pelas crianças menores de 12 anos? Bom, os principais efeitos colaterais se relacionam aos problemas físicos, foco e concentração, aprendizado e educação e problemas sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles bem rapidinho antes de eu te apresentar as dicas. Bom, quanto aos problemas físicos, é bem comum as crianças não atingirem os seus marcos de desenvolvimento por ficarem muito tempo paradas, sentadas em frente às telas, e as suas habilidades motoras acabam sendo postergadas, retardadas, dificultadas. Além disso, o uso excessivo de tela pode comprometer sim a visão. Por incrível que pareça, a gente pode desenvolver lesão por esforço repetitivo, a famosa LER, nos dedos e nos punhos de tanto jogar videogame. As crianças, assim como os adultos, podem desenvolver uma postura chamada pelos quiropráticos como pescoço de texto. Sabe aquela curvatura na posição de leitura do celular e dos tablets? Essa mesmo. Esse também pode ser um problema do uso excessivo das telas. Fora os aspectos físicos, a gente também tem aspectos relacionados ao foco e à concentração. Esse ritmo veloz das informações faz com que os conteúdos eles não sejam digeridos até o final e ficam pulando, as crianças ficam pulando de um conteúdo para o outro rapidamente, sem absorver com profundidade nada e sem se permitir entediar. Agora eu te pergunto, quantas vezes a gente já falou do poder do tédio nas crianças aqui no canal? Muitas.
As crianças também passam a se acostumar com a gratificação e com a recompensa rápida, porque elas realizam tarefas de forma rápida nos aplicativos, elas passam de fase rápido, elas vencem jogos. Do aprendizado na vida real, ele é bem mais lento e a gratificação ela passa muito longe de ser instantânea. Então, como é que eles vão sentir prazer em estudar? Se é tudo muito mais rápido, se é tudo muito mais ágil, quando eles estão jogando, quando eles estão perdidos naquela tela. É muito difícil seduzir para a educação. Os pesquisadores demonstraram uma relação entre o tempo de tela e a redução da capacidade da concentração. Aquelas crianças que excediam as 2 horas recomendadas por dia tinham em 1,5 ou 2 vezes mais chance de ter problema de atenção em sala de aula. E isso nos leva à questão dos problemas em aprendizado e educação. Muito tempo de tela entre os 4 e os 11 anos de idade pode afetar o desenvolvimento cerebral no que diz respeito à criação das vias neurais e à solidificação dessas vias. E isso gera, sim, problemas de aprendizado. E a gente chega aos aspectos super interessantes dos problemas sociais, porque os aparelhos digitais, por essência, eles são isoladores. E a dificuldade de relacionamentos reais, físicos, presenciais, tem se mostrado cada vez mais frequente entre as crianças e os adultos também. As empresas, elas têm baseado seus processos seletivos em capacidades relacionais dos candidatos. E muitos currículos incríveis têm sido deixados de lado por conta da dificuldade do candidato de conviver em grupo. As crianças, elas precisam esse contato assim, ó, cara a cara. Elas precisam captar os sinais sociais, as expressões faciais, a linguagem corporal, o tom de voz. E isso tá fora das telas. Isso é o que torna um ser humano empático, ter a capacidade da empatia. Nas telas não se aprende o tempo da interação, do revezamento, do diálogo. Eu falo, você escuta, eu espero, você responde, sabe? Revezar, compartilhar, trocar, isso tá fora das telas. Mas calma, não joga fora o videogame, nem o tablet, nem o celular, respira, que a gente vai achar meios de conviver com a tecnologia e tirar proveito do melhor que ela pode nos oferecer. Banir ela de casa também não vai ajudar, porque você vai acabar criando um filho ET desconectado totalmente da realidade do mundo. Sim, eu não falei que isso ia ser fácil, né? Que medida difícil de encontrar essa. Então vamos lá, as dicas e reflexões de como fazer isso ficar um pouquinho mais simples, não necessariamente mais fácil. Mas lembra, a gente tá junto nessa. Bom, primeira dica, é sim quanto ao tempo adequado. Viu que essa história já começa densa. Bom, vários estudos indicaram que o tempo de tela adequado até os 12 anos é de no máximo 2 horas por dia, incluindo aqui televisão, videogame, celular, tablet. Nessa hora eu escuto as mães gritando, mas Rita, isso tá muito longe da realidade. Ok, aqui junto comigo, ó. Respira. Esse é o ideal. Mas quem vive no mundo ideal, gente? Você só come o que é nutricionalmente perfeito? Você pratica exercícios conforme a cartilha? Você dorme sempre o ideal? Definitivamente o nosso mundo de perfeição não existe. Então, façamos agora um exercício. Dentro daquilo que a gente acha possível, qual será o tempo de tela na nossa casa? Número 1, estabeleça qual será esse tempo na sua casa. Número 2, agora com clareza, divulgue o novo posicionamento para todos os membros da família. Lembra, eu trabalho com rotinas familiares inclusivas, todos nós. 3,
Ah, agora você cumpre isso e sustenta. Seja mãe, seja pai do seu filho. Segunda dica. Como saber se o tempo que eu estabeleci ou se o tempo que está acontecendo aqui em casa, ele é realmente adequado? Aqui fica uma dica linda. Adivinha? Testa! Como assim? Existe um teste bem simples que você pode fazer. É o teste da renúncia. Mas é necessário que a primeira dica ela tenha sido estabelecida e ela tenha sido implementada. A criança precisa saber o que é esperado dela e qual é o tempo limite dela com as telas. E quando chegar nesse limite, você vai lá e avisa a criança disso e solicita que ela desligue, que ela largue o dispositivo. Filho, encerrou-se o tempo, desligue por favor. Se a criança tiver dificuldade de desligar ou se você ouvir mais de 3, já vou! Esse é um sinalzinho de alerta de que o tempo de tela pode não estar adequado. Outro alerta importante é se ao desligar a criança permanecer letárgica e desmotivada para a vida além da tela. Seja honesta com você mesmo quanto a esse diagnóstico e coloque em prática o que realmente você perceber. Terceira dica aqui. Muito adulto não sabe lidar com a frustração, que dirá as crianças que ainda não aprenderam. Então, quando você pede para a criança desligar o aparelho, ela só enxerga perda. E nós, em nossa natureza humana, a gente não é bom em lidar com perdas, não é mesmo? A gente não se sente confortável em perder. E se por algum acaso a gente ressignificasse essa perda, fazendo com que além do óbvio, a criança passasse a enxergar um benefício. Como assim? Espera aí que eu te explico. Ó, num passo a passo bem simples. Número 1. Combine antecipadamente com a criança qual é o tempo permitido de tela. 2. Combina também qual é o horário mais adequado para usufruir desse tempo. Número 3. Confirma que a criança entendeu verdadeiramente o que se espera dela. Quanto e quando. 4. Condicione a devolução a uma nova oportunidade. E aqui que está a grande questão dessa dica. Ou seja, quando você pedir para desligar, essa atitude é que vai garantir o ganho da próxima chance de usar o aparelho, entende? Se ele cumpre o que foi combinado e desliga o dispositivo, ele não perde, ele ganha uma próxima oportunidade. Percebe? Isso faz toda a diferença para o cérebro, por mais simples e racional que isso seja aqui entre nós duas. Quarta dica: as telas são para serem usadas em locais comuns da casa, onde elas te incomodem. Como assim, Rita? Agora definitivamente tu ficou doida. Não, gente, se eles estiverem na área comum, isso permite o teu olhar atento quanto ao conteúdo. Ah tá, isso já é super divulgado por aí, já estava sabendo disso. Não, mas tem uma sacada adicional aqui. Porque se isso tiver de alguma forma te incomodando, isso vai te lembrar de cumprir o tempo estabelecido, aquele tempo que a gente combinou que seria ideal para a sua família. Por exemplo, a criança pega o tablet, vai para o quarto dela, se fecha e fica lá. Facilmente você se ocupa de outras coisas e se perde no tempo. Agora, se ele está jogando videogame na sala e isso te impede de ver um filme que você tanto quer, quero ver se você não vai lembrar. É humano, então deixa sim a tela te incomodar. Quinta dica aqui: eventualmente permita-se compartilhar, mesmo que você não goste. Os meus filhos, eles gostam de um joguinho de videogame lá e, gente, eu só sei andar com o bonequinho pra frente. É praticamente só isso que eu sei. Mas volta e meia eu vou lá jogar com eles. Por que é que eu faço isso? Gente, é lindo, isso alinha a nossa linguagem, isso faz
com que eu possa entender o mundo deles, me faz vivenciar o que exatamente eles estão fazendo e se isso é adequado para a idade deles. Eu consigo entender sobre o que eles falam, sobre as dificuldades. Além do mais, eles me veem perdendo, ganhando, recomeçando. Sabe aquele momento que os pais deixam o pedestal de autoridade e por alguns instantes a gente se iguala? Como é que eu vou dizer para eles que eles recomecem algo, que eles se perdoem, que eles levantem e tentem de novo, se eles não me veem fazendo isso? A gente é sempre tão infalível, sabedores de tudo. Alinhe a linguagem, aproxime esses mundos e ensine pelo exemplo. E depois disso, gente, retorna ao seu papel de pai e de mãe, ok? E baseado nessa vem a sexta dica: ganhe argumentos irrefutáveis, indiscutíveis. Quando a gente alinha a linguagem e joga com eles, a gente compartilha e ganha argumentos, porque você deixa de falar deles e passa a falar de você. A doce empatia e reciprocidade. Mas mãe, você não me entende. Essa já era, porque agora você pode responder da seguinte forma: sim, eu te entendo. Joguei com você ontem, a gente passou de fase e foi fantástico, mas agora é hora de desligar. Ou então aquela outra que eles dizem: você não sabe o que eu tô sentindo, eu tô quase vencendo aquele chefão da última fase. Gente, isso é visceral para eles. E aí você responde: nossa, que incrível! Mas eu sei sim, a gente quase conseguiu isso ontem. Amanhã você pode tentar de novo. Sabe, isso muda todos os diálogos, mudam as conversas. Fácil não vai ser, mas muda, com certeza aproxima. E a sétima dica: se nada disso funcionar ou se alguma coisa desviar dos trilhos, suspenda o uso dos dispositivos até que seja possível lidar com isso com tranquilidade, tanto para você quanto para os demais membros da família. Tranquilidade é o que a gente vai querer na hora de discutir esse assunto, e às vezes um tempo é tudo que a gente precisa. A melhor punição, ela está relacionada diretamente ao objeto do problema. Portanto, estabelece e sustenta isso. Não pune o mau uso daquele equipamento com atitudes relacionadas à emoção, ao afeto ou ao afastamento dos grupos de pertencimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Separa claramente e atua sim de forma assertiva. A tecnologia, ela veio sim para ficar, ela é uma realidade. E conviver com ela é um processo de aprendizagem tanto para nós pais quanto para os nossos filhos. A gente ainda vai falar muito desse assunto aqui no canal. E se você gostou desse conteúdo, me faz saber disso, deixa o teu comentário para eu produzir mais coisas sobre esse tema. Deixa o seu like e aqui do ladinho tem um retângulo vermelhinho, clica nele, te inscreve aqui no canal, porque daí você vai estar sempre por dentro de todo o conteúdo, de tudo que a gente está discutindo aqui. Sim, isso é educação, isso é rotina familiar inclusiva, isso é qualidade de vida. Eu te espero aqui num próximo vídeo.